Isaías 63, 7, diz assim o profeta: celebrarei as benignidades do Senhor e os seus atos gloriosos, segundo tudo que o Senhor nos concedeu e segundo a grande bondade para com a casa de Israel, bondade que usou para com eles, segundo as suas misericórdias e segundo a multidão das suas benignidades. Celebrarei as benignidades do Senhor. Já de imediato a gente entende que a gente deve viver assim, né? Celebrando. Que Deus fale ao nosso coração a respeito desta palavra. Senhor Jesus, oramos no Teu nome, oramos porque confiamos que o Teu Espírito está presente entre nós, vive em nós e é a fonte da sabedoria em nossas vidas. Por isso cremos, Pai, que esse momento passa de um momento natural e humano. Apesar de o interlocutor e o ministro do altar ser homem, o Senhor faz algo sobrenatural acontecer. Através da ministração, através do estudo bíblico, através dos ouvidos atentos, o Senhor fala ao coração de cada um de nós. A Tua sabedoria, a Tua palavra, a Tua voz, ela cala fundo, elas calam fundo em nosso coração. E é isso que pretendemos em cada momento de culto, nos momentos específicos em que estudamos a Bíblia Sagrada, pretendemos sempre ouvir a voz do Senhor. Portanto, nos submetemos a esta realidade. Abrimos o nosso coração, nos colocaremos alertas, nada vai nos atrapalhar a atenção para ouvirmos a Tua voz. E assim oramos no nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para sempre. E o povo abençoado de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Obrigado, nosso presbítero Eduardo, sempre sendo nosso maestro, né? Entoando canções a Deus. E eu quero dizer à Igreja Cristo Vive, minha família espiritual, meus irmãos em Cristo, que por conta do tema da mensagem, celebração ou murmuração, logo de início, diante da pergunta que o título da mensagem de hoje nos propõe, nós respondemos sem nem pensar, né? A Bia vai colocar aí o tema da mensagem de hoje. É uma pergunta: celebração ou murmuração? Celebração. Acabou a mensagem. Um bom dia a todos. Graça e paz. É uma coisa bem lógica, bem óbvia. Mas é claro que a gente tem que convir que a gente reclama bastante da vida. A gente murmura bastante em algumas situações. Temos que ser sinceros, até mesmo para assumirmos isto. Por que a gente reclama? Por que a gente murmura? Porque, na verdade, todos nós temos situações ou coisas incompletas, inacabadas. Quantas vezes você projetou alguma coisa, sonhou com alguma coisa e não realizou? Um problema que você tem e você ainda não viu solução. É justamente por conta de um problema que ainda não vimos a solução, de um projeto que não se concretizou, de um sonho que não se realizou, que a gente tem a tendência a murmurar. Então, apesar da resposta estar na ponta da língua, respondemos sem nem pensar. Quando murmuramos, nós devemos fazer essa retomada de pensamentos e de ideias e chegarmos ao ponto, sim, com clareza, com firmeza, com solidez, de calarmos os nossos lábios para a murmuração. No mínimo, ficarmos em silêncio, mas no máximo, celebrarmos a Deus em espírito e em verdade, com convicções,
Às vezes nós olhamos a nossa vida e a gente até vê que a gente fez algum progresso. Na nossa caminhada, a gente viu um sinal de Deus nos ajudando naquele projeto, naquele sonho, mas temos muitas coisas que, mesmo tendo a ajuda de Deus, um pequeno progresso aqui, outro ali, eu repito, temos muitas coisas inacabadas. E há um erro comum que geralmente nós cometemos. Nós murmuramos e reclamamos por causa daquilo que ainda não conquistamos. Eu nunca vi ninguém reclamar e murmurar por coisas boas que conquistou. Aliás, é fácil você se alegrar com aquilo que te dá motivo de alegria. Agora, quando a gente não conquista, a gente tem esse erro comum. Outro erro comum é esperar que tudo se complete, tudo se torne perfeito, para só então celebrarmos com alegria. Eu já vi muita gente dizendo: bispo, olha, quando eu for curado, outros até são mais acanhados e dizem: olha, se eu ganhar aquela causa na justiça, olha, quando eu me libertar desse vício, aí eu vou celebrar, aí eu vou fazer um grande culto, aí eu serei feliz. Esse é um erro que todos nós cometemos. A gente espera a coisa ficar perfeita, completa, sem mais nenhum tipo de necessidade de acréscimo, para só então celebrarmos a Deus, enquanto que na nossa caminhada, às vezes com meio caminho andado, você ainda falta metade do caminho, muita coisa, às vezes, com meio caminho andado, você pode celebrar a Deus, ser uma pessoa feliz e contagiar os outros ainda por conta da sua alegria. Eu quero então falar justamente da chave para ver algo se completando, ver algo se concretizando, ver algo se tornando perfeito. A chave para ter algo completo é celebrar antes. Às vezes, no meio da dura caminhada, celebre antes e durante. Para você festejar depois. Ah, não, eu só vou festejar, só vou ser fiel, só vou ser feliz depois que eu chegar lá no final das contas. Amado, aprenda a ser feliz antes. E daí a gente vai se deparar sempre com essas questões: murmuração ou celebração, celebração ou murmuração. Sabe o que disse o salmista no Salmo 23, versículo 4? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, teu bordão e teu cajado me consolam. Um salmo dos mais preciosos compostos por Davi, e um dos que retratam os momentos mais difíceis da vida dele. Tanto que ele diz: olha, eu estou sem amparo, mas como o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele estava tendo perspectiva de futuro. Ele não tinha nada. Aqui ele fala de um vale onde ele teria que passar e inimigos poderiam estar à espreita dele. E ele diz: ainda que eu tenha risco de morte, ainda que eu, passe pelo vale da sombra da morte. Imagine você ser perseguido por inimigos gratuitamente. Imagine pessoas te cercarem, quererem fazer mal a você. Mesmo com o mundo do jeito que está, ele pôde dizer: eu não vou temer, porque o Senhor está comigo. Ele estava celebrando em Deus uma segurança, um livramento, um refúgio. Às vezes a gente vê a coisa se apertando: ih, aquela rua está ruim de passar, ih, não sei o que, isso, ai, o bairro está ruim, a cidade está o caos. A gente fica reclamando, a gente quer mudar de cidade, a gente quer mudar de país. Você percebe que as suas reclamações são murmurações? O Salmo 104, versículos 32 ao 34, diz aqui o texto do salmista que com só olhar para a terra, Deus, ele faz tremer. O poder de Deus é tão grande que Deus pode permitir um grande terremoto só pelo fato dele olhar a terra treme. Se ele toca as montanhas, sai lá um vulcão.
sai lava incandescente. Deus é o dono de tudo isso. Ele pode fazer o start nisso tudo, como pode permitir. Deus então pode acalmar a tempestade, acalmar o terremoto, acalmar o vulcão. Sim. A questão é que quando o mundo está caindo aos pedaços, terremoto, vulcões, fumegando tudo. Olha o 33. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. O mundo pode estar de cabeça para baixo, tudo se quebrando, tudo num caos. Aqui estava o salmista dizendo, pode vir o terremoto, o vulcão, o que for, cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. O 34 diz, seja-lhe agradável a minha meditação, eu me alegrarei no Senhor. No momento do confronto, no momento difícil, ele estava dizendo, eu não vou murmurar, reclamar, fugir, gritar e chorar. Eu vou alegrar o meu Deus, que Ele receba o meu louvor em meio a tudo isso. É uma tarefa um tanto difícil. A gente se concentrar, a gente não dar ouvidos para as vozes ameaçadoras e simplesmente cantarmos e louvarmos ao Senhor. Na Bíblia tem um exemplo de Paulo e Silas que estavam presos nas mãos e nos pés, num tronco, no cárcere interior, por conta de terem roubado? Não. Por conta de terem matado? Não. Por conta de terem mentido? Não. Por conta de pregarem o Evangelho de Jesus Cristo como eu prego para você aqui. Sabe o que eles fizeram? Louvaram ao Senhor, presos. E aí Deus teve que mandar um terremoto, mas aí para benefício deles, porque diz que o terremoto agitou lá o cárcere, quebrou-se tudo, eles foram libertados por Deus. Então, na hora da adversidade, celebre a Deus. Mas, bispo, calma aí. Eu não tenho visto muito progresso. O quanto você progrediu? Celebre a Deus por conta disso. Foi pouco o progresso. Você deu apenas um passo, mas você já deu um passo. Celebre a Deus quanto ao que Ele já tem feito. Você pode ter uma dívida que não pagou toda a dívida ainda, mas já pagou algumas parcelas, alguns podem ter chegado já na metade. Celebre a Deus por isso. Ou de onde você acha que veio a provisão? Você pode não ter perdido 20 quilos num mês. Mas fez força e perdeu 2. Projete o outro mês para perder mais 2. Amado, 2 quilos por mês. Em 10 meses, lá em janeiro, fevereiro, você vai estar com 20 quilos a menos. Será que é muito longe isso? Mas não, a gente quer fazer de tudo, faz umas dietas doidas. Quero perder 20 quilos numa semana. Aí fica morto quase, semi-vivo. Aí depois engorda tudo de novo. Eu que o diga. Agora eu determinei, eu quero perder aos poucos. Eu vou todo dia na balança, eu conto de 10 em 10 gramas. Mas eu estou feliz que, sabe, de 10 em 10 gramas eu vou diminuindo. Mas a gente fica nessa expectativa. Não, eu queria ver o sonho realizado. Às vezes você fez 10%. Foi Deus que te ajudou. Celebre a Deus, seja feliz por isso. Você pode não ter se formado ainda, mas já fez 3 semestres. Quanto falta? Perseverança, então. E aí devemos acordar cada manhã e celebrarmos a Deus, mesmo pelo pouco que Ele tem nos oferecido. Dê um lindo aplauso ao Senhor, amado. Quando você celebra as suas vitórias, ainda que parciais, você não chegou lá na vitória completa, mas quando você celebra as suas vitórias parciais, isso lhe dá força para você seguir em frente. Sabe quem nos fortalece? O Senhor é quem nos fortalece. Quando algo ainda não está do jeito que você quer, em vez de murmurar, você deve celebrar. Tem muita gente que às vezes está passando um aperto na vida
E aí fico uma semana, 2, 3, sem aparecer na igreja. Algum amigo que vive sempre do lado liga, fulano, cadê você? Ah, estou passando uns problemas, por isso que eu não estou indo. A gente deveria fazer o contrário. Na hora da adversidade, na hora do aperto, eu vou para a igreja, eu vou louvar ao Senhor, eu vou levantar mãos santas, eu vou cantar a Deus, e depois seja o que Deus quiser. O que eu quero lhe passar, eu tenho vivido isso, é que quando você agradece a Deus, até pelo pouco, Deus libera mais força, Deus libera mais vigor, Deus libera mais saúde para você chegar lá no total. Você agradece pelo parcial e você chega no total. A gente está muito acostumado com o interruptor da luz, que a gente aperta a luz, acende e pronto. A gente quer ver as coisas muito de imediato. Às vezes a caminhada é longa. Sabe o que Deus faz? Ele vai te dando força dia a dia. E se o objetivo estiver perto, você também tiver que correr, Deus te dá força para você correr. Deus faz de tudo por nós. Mas às vezes nós ficamos tão focados na conclusão. A gente quer ver o final de tudo. E até achamos normal pequenos avanços. Aí parece uma coisa infantil, quando alguém diz assim, olha irmãos, vamos agradecer a Deus pelo sol, pelo dia, pelo pássaro que cantou. A pessoa diz, o quê? Vai ensinar isso para as crianças lá atrás, na salinha, que tem que agradecer por... A gente às vezes fica focado tanto na conclusão que a gente não percebe os pequenos passos. Eu vou lhe dizer, amado, e eu creio muito nisso, nas coisas grandes, e aí tem que ser Deus mesmo a fazer, e inclusive nas pequeninas, nas mais simples, naquelas que a gente consegue fazer até por conta própria, nas coisas grandes ou pequenas, sempre está a mão de Deus agindo em nosso favor. Sempre. Um passo de formiguinha que você dá, lá está Deus. Um passo de elefante, lá está Deus. João disse assim, no capítulo 15, são palavras do próprio Jesus, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Olha o detalhe, porque sem mim nada podeis fazer, nada. Então a gente fica confundindo, um pequeno progresso, fui eu mesmo, sabe? Foi sorte, foi o acaso, porque a gente fica olhando só para a conclusão, esquece de agradecer pelo pouco, pelo pequeno, pelo primeiro passo. Em 2 Coríntios 3, 5, Paulo disse assim, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência, ela vem de Deus. Suficiência para realizar coisas, sempre vem de Deus. Às vezes temos que ter até mesmo a capacidade de entender as outras pessoas, em relação ao que Deus está fazendo com elas, ou aquilo que a gente ensinou. Por exemplo, às vezes a mãe ou o pai vê um filho adolescente que ainda não está no ponto certo, não está do jeito que eles queriam, mas num belo dia de manhã ele foi amigável, ele foi gentil. Tem uma vez no mês que o adolescente acerta. Será que você não pode elogiá-lo por aquele dia que ele acertou? Em vez de puxar a orelha, ele ficar, espetando e afligindo por conta dele ser o que é na adolescência. Né? Às vezes o teu marido não chegou a ser a pessoa que você queria que ele fosse. Aí a pessoa reclama, eu queria ter casado com uma pessoa perfeita, porque ele é assim, ele faz isso. Aliás, se teu marido fosse perfeito, ele seria muito mais inteligente, muito mais sábio, muito mais esperto. Eu acho que ele não teria casado com você. Você corre um grande risco. Se ele ficar muito sábio, ele dizer, puxa vida, onde eu me meti? Porque a pessoa fica assim, eu queria que fosse perfeito. A gente esquece de celebrar aquilo que há de bom numa pessoa. Alguém pode estar lutando contra ataques de ansiedade.
Alguém entre nós aqui pode estar lutando contra nervosismo, contra aqueles ataques de ira. Só que você já conseguiu, por mais de um mês, se controlar. Aquele mesmo vizinho, aquela mesma pessoa que te chateava, você fez com que entrasse por um ouvido, saísse pelo outro. Você passou ileso, você deixou passar. Tudo bem que às vezes fica a flor da pele, mas você já conseguiu uma etapa. Não era isso que você pedia a Deus? Deus, me faz uma pessoa pacífica. Apesar de você até contar, como as indústrias contam, né? Estamos há 300 e tantos dias sem acidente. Aí você às vezes conta, já estou há 10 dias sem xingar ninguém, sem querer matar ninguém. Ai, que alívio. Agradeça a Deus por esses 10 dias. Se naquele dia você falhar, coloca lá o counter lá para contar tudo de novo. Coloca o relógio para contar. Estou há um dia sem me irar. Mas assim, chegou a uma certa etapa, ainda que pequena, celebre a Deus. Ou será que nós somos perfeitos? E não temos mais nenhum tipo de erro? Ou deveríamos chegar nesse tipo de perfeição? Eu acho que não. Celebre a Deus nisto. Celebre a qualquer avanço que você conseguir. Às vezes queremos ser perfeitos, mas esquecemos que Deus ele nos melhora aos poucos. De passo em passo, de glória em glória. Isso acontece às vezes no mundo corporativo. Aqui tem muitos comerciantes, pessoas que vendem, vivem de comissão. Você às vezes dá duro, trabalha bastante. Aí aquela grande venda, você pensou que ia realizar, não realizou. Mas você mesmo assim vendeu alguma coisa. Conseguiu lá bater algumas metas. Alegre-se por isso. Não fique amuado pensando, poxa, não foi dessa vez, que trabalho horrível, que Deus é esse, que porta é essa. Amado, celebre cada momento bom. Semana que vem eu vou continuar esse assunto, eu vou falar um pouco do livro de Gênesis, quando na criação Deus no primeiro dia fez algumas coisas, estava tudo caótico, a terra era sem forma, vazia, e ele disse, haja luz, só tinha luz, não tinha mais nada. Ele disse assim, isso é bom. Segundo dia, ele disse, tudo que eu fiz é bom. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia. No sexto dia, ele criou a humanidade. Ele disse, tudo que eu fiz é muito bom. Se você já leu Gênesis, ela é bem específico. É bom, 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 bom. E no fim, muito bom. Há um trajeto para chegarmos no muito bom. Só que se a gente não percebe os pequenos momentos simplesmente bons, a gente trava. A gente paralisa. Se eu fico reclamando, apenas uma coisa boa aconteceu, e começo a murmurar, o meu caminho será o caminho do deserto. A Bíblia sempre relatou isso, murmuradores sempre ficam no deserto, prostrados. Agora, se eu celebro em Deus, Deus, obrigado por essa pequena chance, obrigado por esse trabalho novo, esse bico, obrigado a Deus, porque o Senhor, mais um mês, mesmo sem ter carteira assinada, me supriu, e você começa a vislumbrar coisas melhores, você sai do bom para o muito bom. E esse muito bom, eu posso dizer, ele vai acontecer constantemente por ciclos e por etapas. Eu não estou dizendo que só no final da vida, com 90 anos, você vai dizer, opa, cheguei no muito bom. Não, tem ciclos e etapas, né? Então, atenção, amado, nesses 10 minutos finais, não saia por aí reclamando das coisas, reclamando da vida, não viva murmurando, dizendo que nunca vai conseguir, dizendo que não é capaz. Calma! Deus está no controle da sua vida. Gálatas diz assim no capítulo 6, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, tem um tempo de Deus que é perfeito. No tempo de Deus, nós ceifaremos. Quando é que eu não ceifo? Quando é que eu não colho? Quando eu desfaleço. Não, a caminhada está dura demais, eu não sei se Deus está fazendo, eu não estou vendo nada. A gente desanima, volta atrás, paralisa. Os planos de Deus são sempre perfeitos. Nós é que paralisamos e não avançamos. Seja grato e seja fiel
mesmo no pouco. Deus vai liberar grandes coisas ao longo da caminhada. Sabe aquela palavra de Mateus 25, 21? Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aleluia. Uma vez, Jesus precisou alimentar 5.000 pessoas. Os seus discípulos disseram assim: olha, se a gente juntar todo o nosso dinheiro aqui e se a gente for comprar, não vai dar. Tá, mas o que vocês têm? Acharam lá um rapaz que tinha 5 pães, 2 peixes. O pão poderia ser grandão, o peixe grande, mas imagina, 5 pães, 2 peixes, dava para 5 pessoas adultas comerem. Eles precisavam de 1.000 desses 5 pães, 1.000 desses 2 peixes. Jesus não pegou aquele pouco e disse assim: Pai, passa de mim esse cálice, porque eu não mereço isso. O Senhor deve estar de brincadeira. Não. Sabe qual foi a atitude de Jesus? É claro que era Deus encarnado ali, mas tanto no livro de Mateus, quanto de Lucas, e também no de Marcos, tem uma passagem de Marcos, ele olha para os céus. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu. Essa atitude de erguer os olhos aos céus é igualzinho uma atitude de gratidão. O que nós vamos fazer hoje na nossa casa, no nosso negócio, nossa família? O marido pergunta para a esposa, a mãe decide com os filhos: a gente tem pouco, a gente não tem nada. Ai, Jesus, é o desespero. Você vai correr atrás de um agiota? Você vai pedir ajuda a pessoas perversas? Não, você tem que ter o pouco, ser grato. Olha só, diz o texto que erguendo os olhos ao céu, os abençoou, partiu os pães, deu aos discípulos para que os distribuíssem por todos e repartiu também os peixes. Todos comeram e se fartaram. 5.000 pessoas. Houve um milagre, bispo. Claro, amado. Era Jesus ali, ele já sabia de toda a situação, conforme ele repartia, a coisa multiplicava. Todavia, esse mesmo Jesus é quem vive em nós, é quem cuida da nossa vida. E nós, às vezes, estamos a um triz de uma multiplicação maravilhosa, e a gente diz: só 5 pães e 2 peixes? Já paralisou durante ali algumas horas o seu progresso. Deixa eu só fazer uma pergunta. Hoje, é impressionante como o relógio hoje está passando voado, né? Ou voando. Quando você consegue apenas parte do que você precisa, não precisa nem responder isso agora não. Ou responda para você, tá? Quando você consegue apenas uma parte do que você precisa, você murmura ou você celebra? Então aquela resposta da ponta da língua, é nessa hora que a gente tem que repensar. Porque quando a gente tem só 10% do que a gente precisa, só 20%, a gente acha que não aconteceu nada. Mas sempre há pequenos milagres numa longa jornada. O objetivo está lá longe, a quilômetros de distância, mas há pequenos milagres numa longa caminhada. Isaías, o profeta, disse assim no capítulo 40, Por que pois dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa despercebido ao meu Deus. Aqui era um argumento assim: ei, ô Jacó, ô Israel, ô povo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus, por que você acha que Deus não está vendo? Versículo 28, não sabes? Você vai ficar murmurando e reclamando? Você não sabe? Você não ouviu que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Versículo 29, ele faz forte ao cansado. Então, Jacó, ou Israel, para de reclamar e cria força de vontade, porque Deus faz forte ao cansado.
e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam, se fatigam, os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, e como têm pequenos milagres numa longa caminhada, caminham e não se fatigam. Jacó, Israel, força em Deus. É Ele que renova a nossa força. Então, celebre o parcial, mas nunca deixe de ir em direção ao total. Eu vou apenas dar mais alguns exemplos. Cerca de 500 anos antes de Cristo, os israelitas, eles estavam exilados na Babilônia e eles tiveram uma chance de voltarem a Jerusalém para reconstruir o templo que Salomão tinha construído com ouro, prata, um templo muito magnífico. E o pessoal lá da Síria destruiu tudo, roubou o ouro todo, pegou o pessoal de Jerusalém, levou cativo para a Babilônia. O novo rei disse: vocês têm uma festa para celebrar, né? Se vocês quiserem ir lá, vocês podem ir. Faltava 2 anos ainda para a festa e eles tiveram uma chance de voltar a Jerusalém e reconstruir o templo de Salomão. Era um trabalho enorme, eles precisavam de muita gente, o povo de Israel não tinha recursos próprios, estavam escravizados no exílio. Os mais velhos, que já tinham visto o templo antigo, sabiam que qualquer tipo de construção não iria chegar aos pés da construção que Salomão tinha feito. Nada seria igual àquele templo tão maravilhoso. Só que, com toda a dificuldade, eles conseguiram fazer renovadas as fundações. Passou um tempão, juntou um monte de gente, pega dinheiro com o rei, isso, aquilo, todo mundo submetido à Babilônia, e eles conseguiram fazer os alicerces. Diz um texto de Esdras que os velhos, eles choravam porque diziam: não vai acabar essa obra, nunca vai chegar na alguma coisa equiparada ao que Salomão fez. Os mais novos, que não tinham conhecido a história, estavam felizes porque tinham saído lá da prisão, do exílio. E eles ficavam rindo. E daí, quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, sabe o que o pessoal fez? Feliz. Apresentaram-se os sacerdotes paramentados. Eles estavam lá no exílio, foram só para construir, mas eles botaram as roupas oficiais, né? Hoje eu gostei de ver, primeiro domingo, os músicos, todos de gravata, de terno. A gente às vezes, sabe, não tem nem tantos motivos para dizer assim: poxa, a vida está maravilhosa. Mas a gente se arruma num dia de domingo, a gente celebra a Deus e revê a família. Eles tocaram trombetas, os levitas, os filhos de Asaf, com símbolos sonoros para louvarem ao Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Olha o 11. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E todo o povo jubilou com altas vozes, louvando ao Senhor por se terem lançado só os alicerces. Eu desafio vocês que, igual o Ivan, que tem lá o terreno para construir, deu testemunho aqui hoje, eu desafio vocês que têm um pequeno negócio, apenas o alicerce, ao invés de ficar nervoso, agitado: ai, quando é que eu vou comprar esses tijolos? Porque está 80 centavos o tijolo. Quero desafiar vocês a não reclamarem por isso e em vez disso, louvarem a Deus, porque, poxa, eu já tive dinheiro para comprar o cimento e acabar o alicerce. O alicerce já está lá. Veja se a tarefa não é um tanto difícil. A gente só quer louvar a Deus quando está tudo completado. Dizem que foi em meio a tudo isso que o Salmo 126 foi escrito, foi composto. E olha o que diz o Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha.
Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia, eles tinham feito só o alicerce, mas o povo em volta já estava dizendo, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Todavia, olha o que diz o salmista, o versículo 4, restaura, Senhor. Só tinha o alicerce. Eram todos ainda prisioneiros legais lá de Babilônia, mas eles estavam pedindo, ao mesmo momento que diziam, ficamos felizes, nos alegramos, o riso pegou a nossa boca, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Então, amado, por cada objetivo concretizado, por cada pequena etapa, celebre, louve, vá semeando júbilo, vá semeando alegria, vá semeando celebração. E aí você vai perceber que na volta do caminho, você vai só colher júbilo, alegria, celebração. Não fique murmurando e reclamando. Conseguiu um pequeno objetivo, celebre a Deus por isso. Quando a gente semeia algo de bom, a gente colhe algo de bom. Aliás, se acreditamos que Deus põe em nós o querer e o realizar, sabe o que diz o Filipenses 2,13? Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Olha o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações nem contendas. Ouça. Se a gente acredita que Deus põe o querer e o realizar, por que então a gente sonha, a gente imagina, a gente projeta, mas aí quando a gente vê no papel que vai ser muito difícil, a obra vai ser muito grande, a gente para no meio do caminho. E eu já ouvi de um pastor o seguinte, olha, se você tem um querer e depois você não realiza, não foi Deus que botou aquele querer, era teu desejo. Nem sempre. Deus põe o querer. Bia, volta por favor o 13. Deus põe o querer, Deus efetua em vós, tanto o querer como o realizar. Aí Deus põe o querer, eu tenho um sonho. Aí eu vejo que é muita coisa para se fazer. E eu travo. Deus não deixou de botar o querer, não. Agora, se eu não der o primeiro passo, Deus não vai efetuando o realizar. Cada passo que damos, Deus vai realizando alguma coisa daquele querer que Ele colocou. A gente trava, a gente paralisa, aí põe até a culpa em Deus, ou então diz assim, não, o desejo que eu tive de crescer na vida foi de mim mesmo. A gente se conforma. Deus continua sendo soberano e colocando o querer e espera você dar o primeiro passo, para depois Ele realizar. Então eu sei que é fácil reclamar quando tudo está ruim, mas isso não atrai a atenção de Deus. Deus fica atento ao louvor, à celebração, ao ânimo, à alegria do Senhor. Sabe o que faz Deus alegre? A nossa força. O texto de Neemias não diz que a alegria de Deus nos fortalece, não. Ele diz, o que faz Deus alegre é você ter força. Então, Deus fica atento para quem está chorando. Não, Deus fica atento para quem está louvando. E então Deus responde. Os salmos são cheios de composições que falam disso. O Salmo 31:7 diz, eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois tens visto a minha aflição. Conheceste as angústias de minha alma. Vou me alegrar, vou me regozijar ao mesmo momento que o Senhor vê a minha aflição. É essa atitude que eu quero que você tenha. Ao mesmo momento que você tem aflição, você diga, eu vou me alegrar, eu vou me regozijar em Deus.
O Salmo 34, 3 diz assim: engrandecei ao Senhor comigo, e todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. Olha o 19: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. Muitas são as aflições do justo, e Deus não quer ouvir a tua murmuração. Deus quer ouvir a tua celebração. Eu quero concluir dizendo uma coisa: celebre aquilo que é bom, até que isso se torne muito bom. O Salmo 100 nos convida a fazermos isto. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Vamos ler junto? Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Vamos lá. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com murmurações, com reclamações, vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nessa, vai chorando, geme e chora. Não. Entrai por suas portas com ações de graças, nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Mesmo no momento da adversidade devemos fazer isso, celebrarmos a Deus por tudo, pela família, pelo emprego, pelos amigos, por tudo que cerca a nossa vida. Crie essa disposição aí dentro de você. Seja grato. E a sua vida não ficará paralisada. Muito pelo contrário, você vai ver a mão do Senhor agindo em seu favor. E Filipenses 1,6, eu termino orando por você. Diz a Bíblia que eu estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós. Curva aí a sua cabeça, amado. Às vezes, num pequeno passo que damos, lá está o Senhor, que já começou uma boa obra em nós. Ele vai completar. Ele vai completar.